Pela fé, o Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Mais uma vez, pela fé. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Digno és de receber todo louvor. Digno és de receber todo louvor. Amém. Amada igreja, a verdade de Deus não amacia o ego humano, golpeia-o. A palavra de Deus não reforça suas crendices, reprova-as. A palavra de Deus não limita o amor de Deus a um povo determinado ou específico. Ela proclama a palavra, proclama-o a todos os povos e nações. Amém, amém. Que Cristo Senhor toque o seu coração com tudo que queremos fazer aqui. Igreja amada, querida, nosso Deus continua a fazer grandes obras. Apesar de estarmos onde estamos, nos nossos lares, limitados na nossa mobilidade em termos de questões sociais, enfim, podemos ir na igreja, podemos estar na rua, podemos abraçar nossos familiares, mas o nosso Deus tem nos sustentado. Nosso Deus, através da palavra dele, tem falado à sua igreja. E que bom, sabemos que cada lar é uma igreja. Em nome de Jesus, meus irmãos, vamos louvar ao nosso Deus, dizendo que vamos bendizer sempre o nome do Senhor, sobre qualquer circunstância, sobre qualquer situação. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Bendirei ao Senhor em todo tempo, seu louvor nos meus lábios estará. Do Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia. Bendirei ao Senhor em todo tempo, seu louvor nos meus lábios estará. No Senhor a minha alma então se gloriará. Os humildes ouvirão e se alegrarão. O seu anjo se acampa ao meu redor. De qualquer perigo sempre vem me guardar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Temei a Deus, vós os seus santos, temei a Deus. Pois aos que temem bem nenhum lhes faltará. Aleluia!
lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia. Amém. Glória a Deus. O nosso Deus, meus irmãos, nosso ministério dado por Ele é um ministério público, evangelizar todas as pessoas, é um ministério público. Mas nesse momento especial das nossas vidas, esse momento aí que você está vivendo com a sua família, que nós estamos vivendo enquanto igreja, é o momento que Ele fala para você buscar o lugar secreto. O lugar secreto, aquele lugar onde você vai apenas adorá-lo, conversar com Ele, ter momentos de intimidade com Deus. Isso é importante. Deus tem falado à humanidade. Tem falado que nós temos que buscar em primeiro lugar esse lugar secreto, para depois marcharmos com Ele, o nosso general, o Senhor dos Exércitos, e assim podemos também ganhar vidas e almas para Jesus. Pense nisso e vamos cantar juntos que o nosso general é Cristo. Amém? Pelo Senhor, marchando sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchando sim, em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Nada nos resistirá. Nada. Absolutamente nada, meus irmãos. Então, por isso, você no seu lar, procure o lugar secreto. Procure a intimidade com o nosso Deus. Amém? Agora, vamos todos receber a palavra de salvação, a palavra que nos conforta, a palavra que nos dá força para continuar, a palavra de Deus. Deus te abençoe, querido e querida, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Quero convidá-los a abrirem as Bíblias em Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 9, para fazermos a leitura bíblica. A palavra do Senhor nos diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam
ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Palavra do Senhor. Paulo está dizendo, está exortando, está orientando: alegrem-se sempre no Senhor. Esta fala de Paulo, esta orientação de Paulo é um desafio para nós nesses dias. Como é que nós podemos cumprir esta orientação bíblica diante do tempo, no tempo em que vivemos, diante das adversidades? Vivemos uma realidade imposta por uma pandemia, onde muitos estão chorando seus mortos, onde muitos estão aflitos por não terem mais emprego, onde muitos estão enfermos em leitos de hospitais, outros estão em pânico, com ansiedade na alma. É um momento onde a expectativa em relação ao futuro é nebulosa. E o apóstolo Paulo está nos dizendo: alegrem-se, alegrem-se. Como podemos cumprir essa orientação bíblica? Vale ressaltar que o apóstolo Paulo, ao nos dar essa orientação, ele passava também por um momento muito difícil, um momento de adversidade tremenda. Paulo, ao orientar a igreja em Filipos a alegrar-se no Senhor, ele está preso em Roma. Ele está passando por momentos difíceis na sua vida. Está passando por privações até. Inclusive, nesta carta, ele vai agradecer àquela igreja por ter enviado uma oferta para ele, pelo momento difícil que ele passava. Paulo seria uma pessoa que teria motivos para não dizer isso. Ele poderia estar a lamentar ou a refletir sobre o seu momento, mas ele está dizendo que ele está alegre no Senhor e está orientando aqueles irmãos a que alegrem-se em Deus. Alegrem-se sempre no Senhor. Qual era o segredo de Paulo para manter a alegria diante de tanta adversidade? O texto que nós lemos em Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 9, Paulo compartilha com a igreja de Filipos o seu segredo. Ele vai dizer-nos aqui qual é o segredo para manter a sua alegria sempre no Senhor. E ele aqui nos orienta sobre como fazer para que não percamos a alegria no Senhor. Ele nos dá algumas orientações. A primeira delas está no versículo de número 5. Ele vai dizer assim: olha, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Aqui nós encontramos a primeira orientação dele. Para que você não perca a sua alegria, você deve fixar o seu olhar no Senhor. Olhe para o Senhor firmemente. Não desvie o olhar, porque Ele está perto. O Senhor está conosco, como Ele prometeu. Ele disse isto. Estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está perto de nós. Ainda que as circunstâncias queiram dizer o contrário, Deus está no controle da história. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está conduzindo as nossas vidas. Ele está tão perto, está tão próximo de nós, que está a acolher as nossas lágrimas diante das dificuldades. Como diz o salmista Davi, lá no Salmo de número 56, versículo 8, Ele está acolhendo as nossas lágrimas. Além de sabermos que o Senhor caminha conosco aqui e agora, nós devemos olhar firmemente para Ele também, porque nós temos um encontro marcado com Ele no futuro. E esse futuro está cada vez mais próximo. Nós estamos caminhando a passos largos para este encontro com o Senhor. É a segunda vinda de Jesus, é a volta de Jesus para buscar a sua igreja, para que a sua igreja esteja para sempre com Ele. Olha o que diz lá Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e o versículo 4. A palavra de Deus diz: o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O Senhor está perto.
está do nosso lado. O Senhor está perto. Nós temos um encontro com Ele logo ali. Paulo está dizendo, portanto, mantenha a sua alegria. Olhe para o Senhor, porque Ele caminha com você. Mantenha a sua alegria, porque você tem um encontro marcado com Ele. E esse encontro está pertinho de acontecer. Portanto, meus irmãos, fixe o seu olhar no Senhor. Alegre-se nele, porque Ele está perto. Essa é a primeira orientação que Ele nos dá, para não perdermos a nossa alegria. Mas há uma segunda orientação. Ele diz, para não perder a sua alegria, você tem que colocar sempre o seu coração diante de Deus. Você tem que colocar sempre o seu coração diante de Deus. Olha o que diz o versículo de número 6. Ele diz assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não andeis ansiosos, não andem ansiosos. Ah, meus irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos controlar todas as coisas. Nós precisamos entender isso. Pois, por não entender isso, que nós não temos o controle, nós acabamos criando expectativas que não se realizam, que não se concretizam. Expectativas a respeito de nós, a respeito do outro, a respeito das circunstâncias e até mesmo expectativas a respeito de Deus. Porque achamos que temos o controle. Só que essas expectativas não se realizam. Ficamos ansiosos. E aí, como consequência, ficamos frustrados e desanimados. Alguns, inclusive, abdicam da fé. Precisamos entender que nós não temos o controle. Nós não podemos e não temos. Entender que nós não temos o controle da situação e das coisas deveria nos aproximar de Deus e não nos afastar dele. Paulo é um exemplo maior. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, ele vai nos falar de uma situação vivenciada por ele, que em certo momento ele entendeu que achava que tinha o controle da situação, mas Deus lhe ensinou uma grande lição. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, para que ele não se exaltasse diante da experiência vivida com Deus e achasse que tinha o controle da situação e das circunstâncias, Deus deu a ele uma limitação, que ele vai inclusive chamar essa limitação de espinho na carne. Nós não sabemos que limitação era esta, ele não especifica, ele não declara, mas a chama de espinho na carne. No versículo 7 de 2 Coríntios, capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, para impedir, Paulo falando, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ele vivenciou um momento grandioso com Deus. E para que ele não se exaltasse e achasse que tinha o controle da situação, Deus deu a ele uma limitação. Um espinho na carne. E diante disso, o que Paulo fez? No versículo 8 do capítulo 12 de 2 Coríntios, diz que ele orou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. Ele diz, 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Ele não queria aceitar, não queria compreender e pediu a Deus que removesse aquela limitação da sua vida. O que Deus responde a ele? No versículo 9, Deus disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Você precisa entender que você não tem o controle de toda e qualquer situação. Diante da palavra de Deus, qual é a decisão que Paulo tomou? Versículo 9, ele diz, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo compreendeu que ele não tinha o controle da situação, que não dava para ficar criando expectativas.
Ele tinha limitações e Deus fez ele entender isso, que naquela sua limitação ele deveria se aproximar de Deus e viver a vida pela graça de Deus, para que o poder de Cristo repousasse sobre a sua vida. Devemos nos alegrar em nossas limitações e nos aproximarmos de Deus para que a sua graça e seu poder repouse sobre as nossas vidas. Não adianta eu criar expectativas. Não adianta eu imaginar como fazer, como acontecer, porque eu não tenho controle das variáveis. Eu não tenho controle sobre as ações de Deus e nem sobre as minhas ações. Deus está dizendo, você é limitado. Apresenta a tua limitação a mim. Derrama o teu coração diante de mim. Derrame seu coração diante do Senhor e converse com Ele. Fale de suas expectativas. Fale de seus medos, de seus receios. Chore. Abra o coração. Não vá ao Senhor como quem vai a um supermercado com uma lista de compras. Deus já sabe de tudo que nós necessitamos. O que Ele quer é ver e ouvir o nosso coração. Portanto, meus irmãos, para não perdermos a alegria, devemos colocar sempre o nosso coração diante do Senhor. Esta é a decisão correta. Olhe, fixe o seu olhar em Jesus, porque Ele está perto. Abra o seu coração para Deus, não apenas para pedir, mas para conversar, para falar das suas limitações, para implorar a graça e o poder de Jesus sobre a sua vida. E a terceira e última orientação que ele nos dá aqui é que nós devemos cultivar uma mente sadia. Versículo 8, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Paulo está dizendo, olha, alimente a sua mente com aquilo que for bom. Pois as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas ações estão ligadas diretamente à nossa maneira de pensar. Você não vai conseguir viver os padrões do reino de Deus se os valores do reino de Deus não estiverem plantados em sua mente e no seu coração. Você não vai conseguir se livrar de certas compulsões ou vícios se você alimenta a sua mente da matéria-prima dessas compulsões e vícios. Como não ficar atemorizado se você passa o dia todo diante de uma televisão vendo e ouvindo notícias ruins? Paulo está dizendo que devemos pensar no que é bom e alimentar a nossa mente com estas coisas. O versículo 8, o que ele está colocando para nós é um filtro. É um filtro interessante sobre o que deve ocupar a nossa mente. Você tem que passar tudo aquilo que você vê e ouve por essa peneira. Ele diz, tudo que for verdadeiro, que for nobre, que for correto, que for puro, que for amável, de boa fama, excelente e digno de louvor. Paulo diz, pensem nessas coisas. Alimente a sua alma com tudo isso. A nossa alegria se mantém quando a nossa mente está focalizada, focada naquilo que é bom. Tem tanta coisa ruim tentando nos distrair. Nós somos bombardeados diariamente, constantemente, com coisas ruins para nos fazer dispersar. Mas nós devemos e nós podemos pensar no que é bom. E a melhor coisa que devemos ocupar a nossa mente é com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Ela tem que ocupar a nossa mente e coração. O salmista, lá no Salmo 119, versículo 11, já disse, guardei no coração a tua palavra
para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração. O coração aqui equivale à mente. Então o salmista está dizendo, eu guardei na mente, eu alimentei a minha mente com a tua palavra, para eu não pecar contra o Senhor. Então, meu irmão, alimente a sua mente com a palavra de Deus. Leia, estude, medite, ouça a palavra de Deus. Não se canse. A palavra de Deus vai fortalecer a tua vida. Vai abençoar as tuas ações. Uma outra boa ação a ser feita, relembrar as ações de Deus na sua vida. Relembre aquilo que Deus fez de bom para ti. Lamentações capítulo 3, versículo 21, Jeremias diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, relembra o dia que o Senhor te salvou. Relembra o dia que o Senhor te livrou de algum perigo. Relembra das bênçãos que o Senhor derramou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Lembra de tudo isso. Quando você estiver lá sozinho e vier pensamentos negativos, notícias ruins, tira tudo isso de perto. Relembra das bênçãos que Deus derramou e está derramando na tua vida. Relembra. Relembre também das boas lembranças de família, os bons momentos com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus amigos. Esses bons momentos vão nos fortalecer também. Momentos saudáveis. Leia bons livros. Você não está proibido de ler bons livros, não, pelo contrário. Você leia a Bíblia, mas leia também bons livros. Tenha boas conversas com pessoas que possam te abençoar, te ajudar, te ensinar, te exortar. Boas conversas. Ouça uma boa música. Aqui eu não estou dizendo a música que não é do ambiente evangélico é de Satanás. Não pensa assim, não. Deus abençoou as pessoas com dons e talentos. O que as pessoas fazem com isso é que algumas preferem honrar a Deus com seus dons e talentos e outras não. Mas tem muito... Ouça boas músicas, né? Não se limite a vou escutar só o que é gospel, evangélico, não. Ouça boas músicas que tenham letras que edifiquem a tua vida, que alimente a tua mente e o teu coração, que te aproximem de Deus. Veja bons filmes. Nesse tempo de quarentena, que as pessoas estão em casa, tem muitos bons filmes para você assistir. Assista em família, assista com seus amigos, né? Compartilhe, conversem sobre isso no dia seguinte com o outro, indique. Então, essas boas ações estarão fazendo com que a nossa mente esteja se enchendo do que é bom, do que é bom. Alimente a sua mente de boas coisas, para que a alegria não se vá. Cultive uma mente sadia. Para concluirmos a nossa reflexão, Paulo encerra as suas recomendações aos irmãos de Filipos, incentivando eles a praticarem tudo aquilo que ele está falando. No versículo 9, ele diz, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Ponham em prática. Pratiquem todas essas orientações. Só saber de tudo isso aqui não fará com que a alegria permaneça com você em meio à adversidade. Você tem que praticar. Você tem que olhar firmemente para Jesus, porque Ele está perto. Ele está caminhando com você. E você está caminhando ao encontro dEle. Ele está perto. Derrame o seu coração diante de Deus, pois Ele está sempre pronto a te ouvir. Ele não quer que você vá até Ele com uma lista de supermercado, uma lista de pedidos. Ele conhece a sua necessidade. Ele quer ouvir o teu coração. Ele quer ouvir a tua alma. Ele quer que você tenha um diálogo com Ele, intimidade. Derrame o seu coração diante do Senhor e alimente a sua mente com aquilo que for bom.
para que a sua vida reflita a alegria do Senhor. E aí Paulo diz, fazendo tudo isso, o Deus de paz estará com vocês. O Deus de paz, o nosso Senhor Jesus, o príncipe da paz, estará nos sustentando e nos fazendo estar alegre, mesmo que não tenhamos motivos para sorrir, porque a própria presença dele já é mais do que suficiente. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que a sua graça nunca nos falte. Amém.